Eu estive em Roma por 4 anos. 4 anos na escola, na UPS, Universidade Pontifícia Salesiana, né, morando com uma comunidade internacional. Eram cada ano mais de 40 estudantes, provenientes de mais ou menos 23 países diversos, com formadores também de diversos países, diversas nacionalidades: Polônia, Brasil, Itália, África, Índia. E agora, para você que é um rapaz lá da Gema de Rondonópolis, ligado às suas raízes, como é que foi ficar esse período todo longe de casa, da própria inspetoria? Olha, posso dizer assim que no início foi uma experiência um pouco difícil, né? Deixar o país, deixar a família, deixar os amigos, a própria inspetoria, mas assim, devagarzinho a gente foi aprendendo a conviver com uma outra realidade, com outro ambiente, com outra cultura, modos de pensar. Eu acredito que a cada dia foi um crescimento, né, de viver, aprender a viver com o outro e aprender a conviver primeiro consigo para depois conviver com o outro. Então, assim, para mim foi uma riqueza muito grande, né, de aprender a viver num outro ambiente, numa outra realidade, com outros pensamentos, né? E o meu mundo salesiano, posso dizer que ele abriu, né? Porque muitas vezes a gente está aqui no nosso país, na nossa inspetoria, e a gente vê que o mundo salesiano ele se expande em todos os cantos do mundo. Muda muito a perspectiva de vocação, assim, porque quando você entra no seminário, você pensa em algumas coisas, né, dentro da congregação. Aí você vai para lá, muda muito? Sim, muda, porque você, como eu dizia, né, você abre o horizonte diante de uma perspectiva muito maior do que aquilo que a gente pensa, porque às vezes pensa, eu vou estar aqui, eu vou ser um pároco, um diretor, isso muito bem, claro, são as funções que cada um exerce dentro da inspetoria. E aí você vai para uma outra realidade, países onde tem irmãos salesianos que devem trabalhar com pessoas de outra religião, muçulmanos, pessoas que não são credentes, que muitas vezes eles não podem levar consigo uma cruz no peito. Então, assim, eles têm que testemunhar a vida salesiana, o carisma salesiano, por meio da educação, por meio do seu testemunho, mas sem falar de Jesus Cristo. Então, assim, olha como que nós não somos um país católico, um país, né, que tem uma dimensão tão grande e as pessoas ainda acolhem o cristianismo. E muitos países não têm, os salesianos vivem isso ainda hoje, de forma muito autêntica, com seu exemplo, por meio da educação, ali devagarzinho, com uma palavra no ouvido, e aí vai surgindo vocações também nesses ambientes que muitas vezes não são religiosos como o nosso Brasil, tão religioso como é. É diferente ser salesiano na Europa e ser salesiano aqui? Olha, eu acredito assim que não, porque o carisma, como a gente sabe, é o mesmo, né? Claro que tem as suas dificuldades, as suas particularidades, né? A Europa hoje, em alguns momentos, é um pouco secular, né? A presença dos jovens ainda tem muitos jovens, mas alguns assim não procuram muito a igreja. Tem muitos questionamentos, né? Por que eu necessito da presença de Deus na minha vida? Deus realmente é necessário para mim caminhar, né? Nós estamos vivendo um momento particular na história, onde vem muitas perguntas dos jovens lá, na onde é Deus nesse momento de pandemia, né? Mas Deus, eu acredito que é ali naquela pessoa que sofre, no médico que trabalha, nas pessoas que estão buscando cada dia uma vacina melhor para conter o vírus. Então, assim, são essas perguntas que os jovens fazem, mas eu acredito assim que ser salesiano, você é salesiano em qualquer parte do mundo, né? Não tem uma diferença assim substancial, mas eu acredito assim que aquilo que nos move é o carisma de Dom Bosco, é a educação dos jovens, é formar bons cristãos e honestos cidadãos. E isso é aqui no Brasil, é na Itália, é na Albânia. Eu tive a experiência de ir na Albânia e ver assim tantos jovens que amam esse carisma salesiano. Um país também que é muçulmano, a cada esquina tem uma mesquita e você vê assim tantos jovens que vêm para o nosso ambiente por meio do futebol, do vôlei, por meio da oração, por meio a amizade com os salesianos. Então eu acredito assim que o carisma ele é muito vivo de diferentes modos, mas é muito vivo e presente aonde a gente vai com o jeito salesiano. E eu cheguei... Você foi ordenado diácono lá, longe da família, numa celebração bem restrita. Isso mexeu com você? Isso, sim, até hoje, assim, quando a gente pensa, né, naquela celebração, foi uma celebração, assim, muito particular, né, porque estávamos no início da pandemia, toda uma dificuldade, vamos fazer a celebração, não vamos fazer, vamos usar máscara, não vamos, mas, assim, quando foi chegando nos dias que antecederam a celebração, eu recebia muitas mensagens de amigos, família, que estariam dizendo, Rafa, nós estamos contigo. Eu acredito, assim, que não a forma física, mas, assim, a oração, ela foi
foi que nos sustentou naquele período, porque eram muitos, mas muitos amigos, pessoas que estavam assim ligadas, e nós tivemos assim, a pandemia ela trouxe essa possibilidade de fazer lives, né, diretas, então nós fizemos uma live, né, o Danilo, que é um salesiano da nossa inspetoria, com o meu celular ali fazendo uma live, tudo assim, com todas as dificuldades, e nós tivemos mais de 30 mil pessoas que guardavam. Então assim, foi uma dimensão, pessoas que estavam conosco, pessoas que mandavam foto, Rafa, nós estamos aqui assistindo, olha que o Brasil é 6 horas atrás, né, da Itália. Então nós tivemos que levantar as pessoas 4h30 da manhã e assim ver as pessoas assim estar conosco em aquele momento foi muito bonito. E assim eu falei assim, olha, eu quero viver meu momento. Teve momentos da história muito particulares também que pessoas eram ordenadas dentro de carros, era escondido no momento de regimes, né, autoritários. E eu acredito assim, não, Deus o momento é esse, né? E o meu pregador do retiro, Dom Pascal Chaves, dizia que vocês não são diáconos do Covid, vocês são diáconos da esperança e da misericórdia. Então faça desse momento particular de que vocês possam ser para os outros esperança e misericórdia, né? Esse foi assim, o que me deu assim um respiro e dizer assim, eu quero viver bem. E eu assim me emociono muito e assim lá na celebração quando foi assim passando, eu relembrando da família, dos amigos, da inspetoria, de todos os irmãos do oratório, todos os jovens que já passaram pela minha vida, eu falei assim, eu quero entregar esse diaconato para vocês, eu quero fazer serviço aos jovens, né? Então foi mais ou menos isso. Agora você tinha a possibilidade de ser ordenado pelo Santo Padre, né? E você disse não, preferiu aqui, você fazer aqui no Brasil, na sua cidade. Por que você fez? Sim, nós tivemos assim a possibilidade, né, de fazer a ordenação com o Papa Francisco, né, no Vaticano. Poderia ser que não seria o Papa Francisco, porque pela saúde, né, poderia ser o vigário, mas o fato de ser ordenado na Basílica São Pedro, né, pelo Santo Papa, pelo seu vigário, é uma coisa que nos mexe, né, que faz pensar, faz refletir, mas assim, eu coloquei na balança e diz, são quase 10, 12 anos de formação, né? Muitas vezes a gente está longe da família, dos amigos, dos jovens, e assim, ser ordenado no Vaticano tem um símbolo, sim, uma coisa simbólica, é o Papa, tem toda uma estrutura, mas eu acredito assim que estar com a família também é importante. Eu acredito assim que a vocação sacerdotal ela não é só para mim, ela é para a comunidade. Então eu acredito assim, eu falei, não, isso pesou também, eu falei, eu quero estar com a minha família, com os meus amigos, com os jovens. Pode ser que nessa pandemia a gente tem que reduzir o número, mas uma representação de cada pessoa que também passou pela minha vida e que me ajudou a formar, porque eu não me formei sozinho, eu estou num processo de formação, um processo de busca, de santidade, de crescer a cada dia. Então assim, pesou muito, eu falei, não, eu quero estar com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que acredita na minha vocação, porque se a gente está aqui hoje é porque tem pessoas que acreditam, que reza, que luta, que trabalha, né? Porque hoje estava na formação durante 12 anos, e salesianos que trabalham todos os dias, levantam cedo, né, para dar o melhor para a gente. Então agora vai começar eu, né, a trabalhar para manter os nossos formandos, né? Então esse processo é uma contínua mudança, né? Mas assim, estar aqui com a família, no meu país, na minha família, para mim eu acredito que isso é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores coisas. Gosto muito do Papa Francisco, gosto muito do Vaticano, mas estar numa comunidade simples, onde também pode viver uma beleza, né? Porque Jesus também é presente ali. Então estar no meu oratório, com as minhas pessoas, ali onde eu dei os meus primeiros passos, eu acredito que faz mais sentido para mim do que estar ali no Vaticano, celebrando, muitas vezes uma celebração bonita, porém um pouquinho fria, né? Porque não tem o aconchego da família e o aconchego dos amigos. Fala um pouco do seu lema sacerdotal. Eu escolhi o lema sacerdotal, é Cristo que vive em mim, né, em mim, e assim é um lema muito audacioso, né, a dizer a ponto que é Cristo que vive em mim. Porém, quando eu comecei a ler, a me preparar, eu dizia assim, eu quero que esse Cristo vive em mim, que eu possa levar para os outros, né? Então, assim, o desenho, né, a icona que eu escolhi com o irmão do Nordeste, né, Ivan fez, quando ele pensou naquela icona, que ele colocou, assim, o discípulo e o Jesus que estão ali sentados, um que se olha, que se abraça, né? E aquilo, assim, me trouxe, porque é esse sentimento que eu quero ter, né? Que eu quero que Cristo viva em mim para que eu possa mostrar para as pessoas que Cristo não é uma teoria, mas é uma relação. E quando você tem uma relação com uma pessoa, você quer a pessoa bem. Então é esse o sentimento que eu
acredito que eu tenho de Cristo que vive em mim, para que eu possa mostrar para os outros que esse Cristo é um amigo, é um irmão, que ele é aquele que te leva quando você está caindo. E meu desenho é nós estamos sentados, porque no momento que eu tenho uma amizade, eu quero estar com alguém, eu quero sentar, eu quero levar essa mensagem. Então, assim, a partir da leitura no ofício divino do Padre Pio, falando assim dessa, e mesmo, né, de todas as dificuldades, né, ali dizia na leitura, né, com todas as dificuldades que nós temos, né, o ministério, que muitas vezes a gente pode levantar, a gente cai, as dificuldades, a gente vai chorar, mas é esse Cristo que ele vai estar sempre ali, né, porque você é consagrado para levar o Cristo às outras pessoas. Então, assim, esse lema, ele me assim, chamou muita atenção, né, assim, de dizer que eu quero essa configuração, né, configurar meu coração a bom pastor, que é a figura que nós salesianos levamos, né, aquele bom pastor que pega a sua pécora, né, então esse Cristo que pega o irmão pela mão e caminha com ele, e é o jovem, né, e assim, o meu objetivo é, como o meu oratório, que é num bairro de periferia, que tirou muitos jovens das dificuldades, eu quero ainda continuar. Então, assim, mostrar para os outros que Deus existe e o seu amor, ele pode saciar uma vida. Aqui nós temos, na Inspetoria Missionária de Mato Grosso, temos vários perfis de trabalho, né? Tem escola, tem missões indígenas, tem oratório, tem paróquia, né? Como que você projeta esses seus primeiros anos de sacerdócio, até tendo em vista de fortalecer essa vocação? Sim. A primeira coisa que eu penso, né, é estar aberto e disponível, né, aonde o Senhor mandar por meio dos superiores e fazer um bom trabalho, né. Eu acredito assim que levar a alegria, que eu acredito assim que foi o que me chamou pelo meio dos salesianos, aqueles salesianos que passavam e deixaram o nosso coração arder, né, de forma muito positiva. Então assim, cada vez que passava um noviço, passava um grupo, padres jovens, aquilo assim mexia com o nosso coração e mexe ainda com o coração de tantos jovens. Então assim, no primeiro momento é estar aberto aos desígnios de Deus por meio dos superiores. A segunda coisa é buscar sempre força dentro da comunidade salesiana, porque uma comunidade com as suas alegrias, com as suas tristezas, é aquilo que te fortalece. Então, assim, buscar refúgio dentro da comunidade salesiana. E não esquecer, né, que o trabalho é importante, mas a gente também tem que ter a dimensão da oração. Eu acredito assim, o que nos conduz, o que nos ajuda é por meio da oração. Então é rezar a Santa Missa diária, é ter um contato com o terço, né? Fazer boas leituras, atualizar a cada dia. Então assim, eu acredito que essas dimensões, claro, né, vai vir dificuldades, né, estar no confronto com a outra pessoa, mas eu acredito assim, que você está disponível, primeiro, aberto, né, aquilo, aonde você for, você levar a sua alegria, levar o seu dinamismo, né, sendo assim, tendo o pé no chão, né, ter os olhos para o céu, mas o pé no chão. E depois assim, estar na comunidade, né, porque eu acredito assim, se muitas vezes, se você não tem as coisas na comunidade, você busca fora. Então assim, é importante você viver bem a sua vocação dentro da missão onde você escolheu. Eu acredito que quando eu vim para a missão salesiana, eu sabia das coisas que a missão salesiana, a inspetoria, ela tem, né? Então, assim, eu estar aberto a trabalhar numa missão indígena, a um colégio, a uma paróquia, a um próprio oratório, aonde eu cresci e me formou como pessoa, em todas as dimensões, humana, intelectual, espiritual. Então, assim, eu quero estar aberto, eu quero, assim, que Deus me ajude, né, e as orações das pessoas, e, assim, uma das questões, assim, que eu quero, né, é estar disponível. A pessoa precisa de alguma coisa, eu estar disponível para ajudar, né. Uma das questões, assim, que eu vi, que eu vivenciei, quando eu tive participando de 2, né, velórios como assistente tirocínante de uma criança de 6 anos e de um jovem de 16 anos. Aquilo me marcou muito. E, assim, uma das propostas, né, como sacerdote, eu quero estar nesse momento de dor e de luto da família, né, no batismo, que é a alegria da vida, mas também no momento de morte. Então, assim, para mim, é ter um momento de estar aberto a comunidade e viver bem a dimensão da oração, que eu acredito que é o que vai me fortalecer e que vai me ajudar para eu não esmorecer, né? E quando eu estiver caindo, eu me acordando que é Cristo que vive em mim, que me empurra e fala, Rafa, vamos para frente, que a vida é muito grande. E assim, às vezes a gente vê problemas que são muitas vezes pequenos, né? E a humanidade e tudo, as pessoas têm problemas muito maiores. Então, assim, ser aquele pai, aquele amigo e aquele irmão com as pessoas, com os jovens, né? Qual é o significado mais profundo do sacerdócio na sua existência?
Para mim, o sacerdócio como pai, né? Eu acredito assim que a figura dos salesianos que eu convivi foram aqueles pais de forma incansável que fez, né? Continua fazendo tanto bem para os jovens, né? Então, assim, eu que, né, cresci numa família que, né, meu pai, meu padrasto, que é uma pessoa, um pai para mim, então assim, eu quero continuar sendo esse pai para o jovem. Então a figura do sacerdote como pai, né? Veio assim o padre Danilo que de forma incansável vai atrás e dá um alimento e busca. Então assim, para mim foi a figura de pai, né? Que trouxe assim que para mim, né, não tem como não esquecer, né? Assim, daquele amigo quando não dá certo, ele fala: Rafa, não, vai, você consegue, você é inteligente. Então assim, como pai, a figura do sacerdócio, né? E eu acredito assim, eu vou estar aberto, né, para colaborar na missão, seja em Rondonópolis, seja em Cuiabá, seja em Campo Grande, aonde for, né, contribuir, né, na minha vida sacerdotal e também na vida das demais pessoas. O Wanderson tá lá, né? De repente faz uma dupla lá. Já pensou? Seria uma alegria, né? Eu e o Padre Wanderson, nós que viemos junto para o seminário, depois eu retornei para casa, mas assim, trabalhamos junto, é aquele irmão, aquele amigo que está sem medir esforços para a minha ordenação, né? Sempre pensando na melhor forma de fazer. Então, assim, para mim é uma alegria e, como eu disse, né? Estou disponível, aonde Deus mandar, a gente vai para fazer um bom trabalho.